Se a gente quer saber sobre o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio desenvolver, em qual etapa de desenvolvimento de consciência eu estou, a chave está na nossa data de nascimento. A leitura da sua data de nascimento que te traz uma prática de acordo com o teu sistema energético, que é essa leitura, quais são as áreas que você vai descobrir. Você vai saber tudo nesse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de curtir os vídeos, isso ajuda muito quem está produzindo conteúdo para o seu canal crescer, para o vídeo ser disseminado pelo YouTube. Gratidão! E se você gosta desse tema, tem muito mais para você aqui nesse canal. Já se inscreve e no final deixa um comentário para mim contando como foi. Primeiro eu vou falar um pouco da minha experiência direta, depois eu vou falar sobre as 11 áreas de consciência da numerologia tântrica. Vou falar por que numerologia tântrica se chama numerologia tântrica e no final eu tenho um convite especial para você. A astrologia é a leitura da data de nascimento mais comum, mais conhecida, mas ela não é a única. Existem muitas outras formas de usar esse código, que é a nossa data de nascimento, para ter autoconhecimento. Cada uma dessas áreas, ela vai ler a sua data de nascimento sobre uma diferente perspectiva. Então não quer dizer que uma está certa, a outra está errada, só que vai relacionar esse código com outras áreas de conhecimento. O que a gente precisa compreender quando se trata de numerologia é que os números eles são um código e que esse código ele está presente em tudo. Se você estudar a matemática a fundo, você vai ver a matemática não está só nas contas, a matemática está no sistema que forma todo o universo. A matemática está na forma, a relação entre os astros, a matemática está na constituição do corpo humano. Então, a nossa data de nascimento é um código muito poderoso. Porém, tem uma grande dificuldade que é você transformar esse conhecimento muito rico em ações práticas. E existe uma leitura em específico que ela é muito prática, porque ela pode te levar realmente para uma prática energética, porque ela pode fazer uma leitura do teu sistema energético. O que quer que você veio trabalhar nessa vida envolve alguma área da consciência que você está lapidando. Há 8 anos eu comecei a fazer uma prática. Essa prática foi o início de uma jornada. Essa prática eu escolhi ela de acordo com as informações que eu recebi da minha leitura de numerologia tântrica. A minha prática era para o corpo 10, o corpo radiante. Onde é que está esse número na minha numerologia? Está no meu mês de nascimento. Eu vou contar um pouco para vocês, porque eu acho que se eu contar vai ficar às vezes muito mais claro vocês entenderem como funciona do que apenas falando a parte teórica. Desde a minha pré-adolescência eu me encantava por esse lugar do palco, por esse lugar de estar diante das pessoas, me expressando. Com 11 anos eu comecei a dançar. Foi um grande sonho, um grande chamado do meu coração. Depois, aos 16, 17 anos, eu comecei uma faculdade de música, porque eu queria ser cantora. E comecei a cantar em bares, comecei a desenvolver alguns projetos nessa área. Antes de conhecer o yoga, eu estava com um bloqueio nessa área. Eu estava com pânico do palco. Eu estava com muito medo de estar nesse lugar, de me expressar na frente das pessoas, por conta de coisas que tinham acontecido. Então eu estava fugindo dessas situações. Eu estava com muitos problemas, eu não estava conseguindo ser constante, eu não estava conseguindo desenvolver minhas habilidades nesse momento e estava com muito medo de estar nesse lugar, justamente esse lugar que eu amava estar, que era o palco e estar diante de outras pessoas compartilhando algo. Quando eu li sobre a minha numerologia, sobre o número 10, meu queixo caiu, assim, porque descrevia exatamente os sintomas que eu estava vivendo. E ali eu tive certeza na hora que era essa área que eu precisava desenvolver. Eu comecei a fazer essa prática e essa prática ela é realmente um tratamento para aquela área. Então eu estava fazendo um tratamento para uma questão que eu identifiquei como sendo um sintoma de desequilíbrio do número 10, um número que eu tenho em desafio na minha numerologia. Então, através da numerologia tântrica, você vai poder relacionar os desafios da sua vida
com áreas, estruturas de consciência e ter um tratamento através de uma prática de Kundalini Yoga. E isso envolve realmente áreas palpáveis que você vai precisar nutrir energeticamente. Dando o exemplo do corpo radiante, o corpo radiante é essa estrutura que traz para o ser humano a radiância, o magnetismo. Você já viu pessoas magnéticas? Pessoas que parece que brilham? Pessoas que quando chegam no lugar chamam a tua atenção? O que é isso? Ela está irradiando algo que pode ser invisível para os nossos olhos, mas no nível energético é muito palpável e a gente sente. Todos nós temos esse corpo radiante. E esse corpo radiante, ele é o resultado de um grande fluxo dessa energia da alma circulando em nós, a famosa Kundalini, né? O corpo radiante, essa radiância, ela é resultado dessa ascensão da energia Kundalini. E, em outras palavras, o resultado de a consequência de uma pessoa que ela se doa de alma, que ela coloca a alma dela em tudo que ela faz. A gente diz assim, que é uma pessoa que dá 150% de si em tudo que ela faz. Então, dessa forma, ela desenvolve essa radiância natural. A radiância, na verdade, é uma consequência de um aparecimento, de uma instância de consciência dentro dela. Você, querido, querida, veio expressar alguma faceta da consciência da alma. Você veio expressar algum dom, algum potencial da sua alma. E isso está desenhado na sua numerologia. Quando você faz a numerologia tântrica, você entende isso. O que eu venho manifestar? Então, por exemplo, eu compreendi que aquele lugar que eu estava tendo tanto medo de estar tinha a ver com ser quem eu sou. Então, se eu tivesse desistido de estar nesse lugar, começasse a achar que isso não é para mim, por conta do medo, por conta dos traumas que eu tive, eu nunca ia ser feliz de verdade, porque era justamente nesse desafio que eu ia encontrar a manifestação de quem eu era. Acho muito especial você ter esse olhar de que os seus desafios são os aprendizados que você veio ter nessa vida. Então não é algo para você, eu sou assim mesmo, eu não gosto de estar nesse lugar. Não, é justamente o lugar que você precisa transcender para conquistar quem você é, conquistar o seu potencial. O nosso potencial como alma, a gente precisa conquistar, a gente precisa lapidar para ser quem nós somos plenamente. A numerologia tântrica, ela identifica as 10 áreas de consciência que constituem o ser humano. Na visão da numerologia tântrica, nós temos 10 corpos de consciência. Eu vou citar eles para vocês. O número 1 é o corpo-alma, é a origem do potencial. No livro As 7 Leis Espirituais, existe uma lei, do Deepak Chopra, existe uma lei, eu não me lembro exatamente qual, que diz: o seu potencial já é inato. Está expresso nesse número 1, é onde está todo o potencial, é a semente do potencial. Se eu pego uma sementinha de árvore, ela ainda não está crescida, mas ali está contido naquela semente toda a estrutura daquela árvore gigantesca. Então, na tua alma já está todo o teu potencial ali contido como uma semente. Então, esse potencial vai se expressar através de todas essas 10 áreas. É o que é inato, é o que é verdadeiro em você. Depois nós temos o número 2, 3 e 4, que são as facetas da nossa mente. A mente protetiva, a mente positiva e a mente neutra. Uma forma bem básica, mas incrível da gente compreender a nossa mente. A nossa mente tem a faceta que vê o lado negativo, que é uma função muito necessária porque ela protege, ela vê quais são os riscos. Nesse mundo de sobrevivência, a primeira coisa que eu preciso saber é se tem algum risco para minha sobrevivência. Se eu tenho um negócio, eu preciso saber quais são os riscos para esse negócio. E assim a nossa mente protetiva, ela está sempre avaliando os riscos em coisas pequenas e em coisas grandes, em coisas superficiais e em coisas profundas. A mente positiva, ela vê o lado positivo das situações. Então é nesse lugar que eu vou ver, mesmo que tenha acontecido algo ruim, qual que é o aprendizado? O que eu posso tirar de bom dessa situação? É uma faceta muito importante para que a gente vá em frente, depois de avaliar o risco, eu vá em frente em busca de uma solução.
E a mente neutra é uma mente ainda pouco desenvolvida na humanidade, porque é aquela mente que enxerga os dois lados e neutraliza a dualidade. Então eu tenho uma compreensão maior. Eu tenho uma compreensão, por exemplo, de que tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. E essa faceta da minha mente, ela não luta com essas dualidades, ela aceita as diferenças, de forma parecida como alguém que ama muito. Alguém que ama muito não ama de forma condicional. Eu aceito o seu lado ruim e o seu lado bom. Isso não interfere no meu amor. É esse tipo de frequência de vibração que a gente alcança na mente neutra. É algo ainda raro, é uma consciência pouco desenvolvida da humanidade, mas muito importante para a paz. E é justamente isso que a humanidade está desenvolvendo nesse momento, à custa de muita dor, mas está desenvolvendo. Nós temos o número 5. O número 5 é correspondente ao corpo físico. Essa estrutura física mais densa, onde nós vamos ter vários aprendizados importantes. Nós vamos aprender a viver no mundo físico. Então requer disciplina, requer compreender a consequência das coisas que eu faço para o meu corpo e como isso afeta a minha consciência. Se eu como assim, isso tem um efeito. Se eu durmo de determinada maneira, isso tem uma consequência. Então é onde eu vou aprender a fluir de forma harmônica nesse mundo material, percebendo o custo disso no meu corpo e que isso interfere na possibilidade da manifestação da minha consciência superior. Sim, porque se meu corpo físico está desequilibrado, se torna impossível uma plena manifestação da nossa consciência. O corpo se torna literalmente um obstáculo para a manifestação da nossa alma, porque ele se torna preguiçoso. O corpo que não é saudável, ele traz inércia para a nossa vida, ele traz má vontade, ele traz apego, ele se torna um obstáculo. Como fazer para que isso deixe de ser um obstáculo? Número 5 vai conversar muito com isso. Então nós temos o número 6, 7, 8, 9 e 10, que são áreas mais sutis. O número 6 é uma estrutura chamada arco de luz. Esse arco de luz, ele rege a atividade cerebral, ele rege o foco, a concentração. Quando em desequilíbrio, nós não temos clareza, nós não temos foco, nós vivemos em muita confusão mental e bloqueamos a intuição. É a área regida pelo Adina Chakra, pela glândula pituitária, que vai nos abrir para essa dimensão meditativa, essa meditação transcendental, no sentido de que eu vou começar a ver a minha mente fora de mim, a minha mente como algo, como um corpo mesmo que existe fora de mim. Então nos abre para essa dimensão meditativa. O número 7 é a aura e o número 8 é o corpo prânico. Eu vou falar deles juntos porque eu estou apenas dando um resumo para vocês saberem quais são as áreas que a numerologia tântrica vai ler. O corpo prânico, representado pelo número 8, é o nosso sistema energético. Imagine um sistema circulatório. Sistema circulatório sanguíneo flui sangue, e o sangue ele vai nutrindo todas as áreas, levando oxigênio, levando nutrientes, não é? E ele que nutre, que mantém a vitalidade de todas as funções, órgãos do nosso corpo, tecidos. O sangue possibilita isso, essa nutrição. Da mesma forma, antecedendo o que vem desse sistema sanguíneo, tem um sistema energético. Só que ao invés de fluir sangue, flui energia vital, Chi ou prana. Como antecede nosso sistema físico, o nosso sistema físico, o nosso sistema circulatório vai ser uma consequência do nosso sistema energético. Ou seja, se houver um desequilíbrio lá no sistema energético, um bloqueio energético em algum chakra, em algum canal, em algum rio de energia, possivelmente é só questão de tempo até isso se manifestar fisicamente.
portanto, é a origem da nossa saúde e vitalidade. E todas as funções cognitivas, emocionais, todas as funções, sejam elas básicas ou profundas, psíquicas, complexas, dependem da saúde do nosso sistema energético chamado corpo prânico. É lá que estão os 7 chakras. Aliás, existem milhares de chakras, os 7 chakras são só os mais famosos, e milhares de canais de energia. Segundo a anatomia yógica, existem mais de 72 mil canais de energia circulando. E aí a aura é uma decorrência do nosso corpo, do nosso sistema energético, o corpo prânico. Por isso que eu falei primeiro do 8 e vou falar do 7 depois. Eu gosto de dar o exemplo da chama. Imagine a chama do fogo. Quanto mais forte é essa chama, tem um campo em volta dessa chama que já emite calor. Se essa chama for pequenininha, o calor vai ser pequenininho. Se essa chama for grande, tiver bastante lenha queimando ali, esse campo de calor ele se estende, podendo aquecer todo o ambiente em volta. Da mesma forma, o nosso sistema energético é a chama e a aura é a consequência, é o campo que se forma em volta. Portanto, esses dois corpos estão muito relacionados, porque a nossa aura vai ser a consequência do nosso corpo energético, do corpo prânico. A aura, ela é um escudo, a aura é a tua casa psíquica. Onde quer que você vá, você vai dentro dessa casa psíquica. As pessoas que se sentem muito afetadas pelo ambiente, pode ser que a aura delas esteja fraca e pode ser, portanto, que o sistema energético delas, a circulação de prana ali, está fraca. A aura, ela faz essa separação, esse limite entre a minha energia e a sua, e assim eu posso estabelecer limites, possibilitando que energias que não conversam com aquilo que eu cultivo dentro de mim permaneçam fora de mim. Eu não me relacione, eu não preciso me relacionar com todas as energias das pessoas e do ambiente. Eu preciso ter esse lugar de limite para eu cultivar a minha psique, a minha integridade de consciência. Senão fica muito complicado se a gente sai por aí carregando tudo. Nesse mundo tem muita confusão, muita distorção. É muito importante a gente estar com uma aura forte, onde quer que a gente vá. E também ela nos traz essa capacidade de projeção. Então, você falar e ser ouvido. As pessoas te escutarem, você estabelecer comunicação, expressão, a tua energia projeta no ambiente, a tua intenção projeta no ambiente. E aí nós temos o número 9 e 10, que são os mais difíceis de explicar, os mais profundos. O número 9 é chamado corpo sutil. O corpo sutil é dito que ele nos carrega de reencarnação em reencarnação. É como se fosse a cápsula que carrega a alma. E ali ficam armazenados aprendizados importantes que você adquiriu nas suas existências, aprendizados profundos mesmo. Como, por exemplo, alguém que chega nessa vida e já sabe fazer algo muito bem. Desde pequenininho, já tem uma propensão, um talento natural para determinada área. Isso é explicado através do corpo sutil. Nós realmente temos essa bagagem de conhecimento através do corpo sutil. O corpo sutil está muito relacionado com o corpo-alma. Eles são números complementares. Isso já é assunto para outro vídeo. Através desse corpo, nós temos, portanto, esse insight, esse chamado que nos lembra de um propósito, que nos lembra de um caminho que não começou nessa vida. Isso pode tanto dar um senso de propósito, quanto pode dar também muita ansiedade. Aquela pessoa que ela tem muita pressa, e essa pressa vem de uma sensação assim, parece que tem algo muito importante que eu já comecei a fazer e preciso continuar. Pessoas que têm um 9, desafio, podem ter muito esse senso de urgência. Porém, o que nós vamos desenvolver nesse corpo é justamente a sutileza, a fazer as coisas com calma, com refinamento. É o corpo que é a expressão da maestria. Toda pessoa que está desenvolvendo maestria em algo, está desenvolvendo o seu corpo sutil. Através do corpo sutil, nós temos essa percepção muito sutil, muito intuitiva, na qual a gente pode saber quando alguém está pensando em nós, na qual vem um insight, às vezes vem uma informação para nós que a gente não tem noção de como a gente sabia, ou quando a gente está diante de algo, a gente tem essa sensação, parece que eu já fiz isso, sabe? Então é esse campo
muito aberto para insights, um campo onde parece que as coisas vêm até nós, porque é dito que o corpo sutil não tem limite espaço-tempo. Então, através do corpo sutil, nós temos acesso a todas as informações do universo. O corpo radiante, eu já falei um pouco, o corpo radiante é realmente um corpo radiante, uma estrutura radiante de uma alta vibração. Uma pessoa que realmente está conectada com a alma dela e agindo a partir desse lugar de potência, esse lugar ilimitado. Então, ela brilha porque essa energia, né, da Kundalini começa a fluir através dela. E ela não tem nenhuma dúvida sobre quem ela é, porque ela está conectada com a alma. É mesmo como se a gente fosse nessa instância a gente vai se tornando mesmo um canal de luz. E aí nós temos o número 11, que não é o corpo, mas também é feito o cálculo do número 11. O número 11, ele representa a integração entre todas essas áreas. Uma pessoa que tenha o 11 na numerologia, ela veio desenvolver todas as áreas, ou ela já andou desenvolvendo todas as áreas. Ele representa a conexão de todas essas áreas tanto com a alma, que é a consciência superior individual, quanto com a consciência superior divina, universal. Então o 11 ele representa a integração. Vou deixar para você saber mais sobre o 11 nos vídeos em que eu falo específico sobre o número 11. Então quando você fizer a sua numerologia tântrica, você vai saber quais áreas dessa você veio desenvolver. Qual área dessa está na sua posição alma e karma, que são as posições de desafio. Qual área está na sua posição dom, que é algo que você tem teoricamente 100% desenvolvido, é um dom ali, uma força oculta que vem nos momentos difíceis. Qual a sua posição destino, qual número está na posição destino, que é algo que você já começou a desenvolver e também te ajuda nos desafios, e qual a sua posição missão, que representa aquilo que mais vai te fazer ter realização em expressar. E quando a gente está desenvolvendo a missão, isso toca o nosso coração, traz uma sensação assim, é isso que eu vim fazer, isso que mais me traz realização em fazer, em compartilhar com o mundo, com as pessoas. Então é um lugar onde ser quem você é se conecta com um propósito maior. Todos nós, sendo quem nós somos, realizando quem nós somos, isso nos conecta com um propósito maior. Nós não estamos aqui por acaso, as pessoas à nossa volta não estão por acaso, os desafios da nossa vida não são por acaso, tudo está colaborando para que a gente possa ser quem a gente é. E quando a gente é quem a gente expressa o divino, a alma, de uma certa maneira, que vai se conectar com outras necessidades do universo. E assim a gente entra num grande sistema de sincronicidade, de colaboração. É muito importante a gente assumir esses nossos desafios para transformar isso justamente no aprendizado que a gente precisa viver. Mas eu vejo muitas pessoas não assumindo isso, reclamando, botando desculpa. Então a numerologia tântrica também está a serviço de te fazer, ó, esse desafio que você está vivendo, ele faz todo sentido, ele está aqui na tua numerologia, ó. E ele está te convidando a desenvolver isso, entender isso, de uma forma muito clara. E ainda dando uma prática para você fazer. Então, voltando lá no meu exemplo, eu comecei a fazer essa prática. E eu não era disciplinada, porque o número 10 também traz esse desafio. Uma pessoa que tem dificuldade de dar tudo de si em que faz. O meu potencial é dar tudo de mim, tudo que eu faço. Mas o meu desafio é o oposto. É uma pessoa que facilmente perde o compromisso. E era assim que eu era. Eu me comprometia, me empolgava, daqui a pouco, muito na zona de conforto, muito apegada, querendo que as coisas acontecessem de forma mágica. Assim era eu, naquela época. Mas eu comecei a sentir o que aquela prática me trazia e senti essa sensação, vou expressar com as minhas palavras, de sustentação interna, de conexão, de integração. Comecei a sentir aquela força que eu estava sentindo falta, de um lugar seguro. Eu tinha andado naquele momento buscando muito reconhecimento de forma superficial.
que é um dos enganos que o número 10 pode entrar, né? Eu comecei a buscar muito esse reconhecimento, que as pessoas olhassem para mim, gostassem de mim. Eu estava muito movida pelo meu ego. Então a prática, ela me trouxe para aquele lugar dentro de mim, verdadeiro, íntegro, sabe? Que não era só pelo meu ego. E isso me trouxe forças, isso me trouxe um lugar seguro a partir da onde agir de novo. Eu me reencontrei, né? E eu comecei a fazer esse discernimento e de alinhar minha vida e minha ação a serviço da minha alma. Tudo isso representado nessa ação que foi escolher essa prática e fazer. Eu falhei muito, tá? Eu fazia 31 dias, falhava, e aí eu recomeçava. Fazia mais 35 dias, falhava. Só para dizer para vocês que foi muito difícil para mim desenvolver esse compromisso de fazer de forma ininterrupta os 40 dias. Mas não é só sobre fazer de forma ininterrupta os 40 dias. É sobre não desistir, né? Por que que a numerologia tântrica? Porque traz essa perspectiva tântrica do universo. Quando você ouve a palavra tantra, talvez você lembre das técnicas relacionadas à energia sexual, mas tantra é uma compreensão bem mais ampla do que isso. Esse é apenas um aspecto e uma linha de trabalho com o tantra. O yoga, por exemplo, é tântrico. Quando eu falo de tantra, eu estou falando de enxergar o mundo como energia. Eu estou falando de eu olhar como é que é a estrutura energética do universo, do ser humano, de todas as coisas, e como trabalhar, como eu posso ter técnicas para fazer essa transmutação energética que precisa ocorrer para o florescimento da consciência, certo? Então eu tenho Tantra no Yoga, eu tenho Tantra no Kundalini Yoga, eu tenho Tantra nessas técnicas tântricas, meditações tântricas, e eu tenho Tantra na numerologia, no qual eu vou fazer uma numerologia enxergando o sistema energético e como trabalhar com ele. Entenderam por que que tem esse nome numerologia tântrica? Agora eu tenho um convite para você. Se você está vendo esse vídeo em novembro de 2023, você está com sorte, porque vou fazer um evento gratuito sobre como transformar a sua vida, como eu transformei, através da prática diária pela numerologia tântrica. Então vai lá na descrição do vídeo, entra no link, entra no grupo, vão ter várias lives, eu vou guiar vocês num processo de compreensão bem profundo para que vocês realmente experimentem na prática, não só na teoria, que é muito legal, eu sei que vocês estão super curiosos para saber seus números, mas esse é apenas a ponta do iceberg. Onde o negócio vai se efetivar mesmo, quando você fizer a prática e sentir o que que isso faz na prática. Então já se inscreve lá. Se você está fora desse período, veja quais atendimentos com numerologia tântrica eu estou fazendo. Veja se as inscrições para minha plataforma de prática através da numerologia tântrica estão abertas. Eu vou deixar todas as informações no link na descrição desse vídeo. E aí, se interessou para saber quais são as suas áreas? Achou interessante essa forma de numerologia? Você já conhecia? Conta um pouco para mim nos comentários. Um grande abraço no seu coração. Até logo, até o nosso próximo encontro.